Pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Então abra o coração, deixa Deus falar com você. Estamos numa série de estudos sobre o livro de Paulo aos Gálatas. Começamos lá no capítulo 1, já estamos finalizando ele hoje, através do capítulo 6. Tenho certeza que Deus falou com você ao longo desse estudo. Então não há nada melhor do que lermos a Bíblia cada manhã, aprendermos com ela lições preciosas para o nosso coração. Sempre trazemos uma leitura, uma breve explicação e uma aplicação para o nosso coração. Tá bom? Então vamos que vamos. Gálatas 6:1, vai convidando a galera, vai chamando pessoas, vai compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Não esqueça de dar um joinha, de dar o like, de apertar no sininho, de seguir o nosso canal PR Giovanni, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Você vai encontrar os nossos canais com muito material para edificação e crescimento espiritual seu, tá bom? Agora no YouTube também você pode ser o nosso assinante, ser nosso assinante e ter materiais exclusivos, né? Aulas de teologia, ensinamentos do nosso Instituto Bíblico. Então, torne-se um assinante agora do nosso YouTube. Quando você se torna assinante do nosso YouTube, existem 2 níveis ali, né? Você vai poder receber um conteúdo exclusivo para abençoar o teu coração. Então vamos lá, Gálatas 6:1 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As graças de nosso Senhor Jesus Cristo sejam irmãos com o vosso espírito. Amém. Amém? Então aqui vemos claramente Gálatas 6, de 1 a 18. Que lições preciosas podemos aprender através de Gálatas 6? O tema hoje seria colhendo o que se planta na vida do Espírito. Colhendo o que se planta na vida do Espírito. Ou, outro nome também, seria legal, do capítulo 6, é a lei de Cristo e a nova criação. Talvez essa seja melhor por ser mais curtinha, a lei de Cristo e a nova criação. Ou seja, Gálatas 6 é uma conclusão prática da Carta da Liberdade Cristã, onde Paulo aplica à vida comunitária e pessoal os princípios doutrinários expostos nos capítulos anteriores, de 1 a 5. O capítulo ensina aqui como vivermos a liberdade em Cristo no dia a dia. Nós aprendemos aqui que a verdadeira espiritualidade não se mede por ritos externos, mas por um amor sacrificial aos irmãos e a fidelidade à cruz de Cristo. Aqui descobrimos que a lei de Cristo é a lei da semeadura e da colheita. Tá bom?
Então, é lindo e maravilhoso isso que nós vamos aprender. Primeira lição, primeiro pontinho, queremos destacar para os irmãos a vida comunitária no Espírito. Do versículo 1 ao versículo 5. Primeiro vemos Paulo restaurando os caídos, né? Ele diz, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, restaurai tal pessoa. Ou seja, a restauração é um dever dos espirituais, daqueles que são cheios do Espírito Santo. Não dos carnais, daqueles que são cheios de si. Deve ser feito sempre com espírito de brandura, ou seja, com mansidão, não com violência, nem com ira, não com ar de superioridade, mas sempre com humildade em amor. Levando as cargas, nós vemos do 2 ao 5. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. No versículo 2, cada um levará a sua própria carga, diz Paulo no versículo 5. Ou seja, há cargas, no grego baros, que devemos levar juntos, problemas, tentações, situações de crise. E há cargas, no grego fortion, individuais, que são responsabilidades pessoais de cada um. A lei de Cristo é a lei do amor, que se faz servo em favor de outras pessoas. Segunda liçãozinha, segundo ponto que extraímos aqui para vocês, é de 6 a 10. A lei da semeadura e da colheita. Semeando para o Espírito, de 6 a 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. É interessante que esta é uma lei imutável. Não modifica, não muda, é atemporal. Colhemos aquilo que plantamos, na mesma espécie e em quantidade maior. Ou seja, a carne produz morte, já o Espírito, ele gera vida espiritual e vida de Cristo em nós. Do 9 ao 10, vemos a perseverança no bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desanimarmos. Façamos bem a todos, diz Paulo, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, o cansaço no bem é natural. O desânimo já é uma escolha. A colheita virá, então precisamos priorizar os irmãos na fé. Mas não apenas eles, todas as pessoas que nós pudermos fazer o bem. Já dizia uma frase, né? Faça o bem, não importa quem. E é interessante pensarmos sobre ela. Terceira liçãozinha, de 11 a 15, a glória exclusiva na cruz. A glória exclusiva na cruz. Vemos do 11 ao 13 a motivação dos falsos mestres. Os que querem ostentar na carne obrigam a circuncidar-vos, versículo 12, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, vemos aqui que os legalistas, naquela época, os religiosos aparentes, a falsa piedade, busca sempre a glória humana, o orgulho, a ostentação e a fuga do sofrimento, evitar a cruz. Preferem rituais visíveis, vazios, a transformações reais, interiores, invisíveis. E do 14 ao 15, vemos a glória do verdadeiro crente, quando Paulo diz, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, logo em seguida, ele diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, no versículo 15. A cruz é a nossa única glória. Ela mata o orgulho humano, a vaidade religiosa, o gloriar-se, e produz em nós, humildemente, uma nova criação, uma regeneração. Aprenda, querido, ritos não salvam. Apenas a pessoa de Cristo é capaz de salvar o homem pecador. Ritos não salvam, mas Cristo salva o homem arrependido e quebrantado diante dele. Depois vemos o quarto e último ponto, a marca de Jesus e a bênção final apostólica aqui. A verdadeira regra está no 16. Todos os que andam segundo esta regra, paz e misericórdia sobre eles. No versículo 16 diz o apóstolo Paulo. A regra aqui no grego é canon, é o evangelho da cruz. Do 14 a 15 ele menciona isso. Quem anda por esta regra, ou seja, pelo evangelho, tem paz com Deus e misericórdia da parte de Deus, misericórdia divina. 17 diz das marcas de Jesus. Daqui por diante ninguém me moleste, porque trago no corpo as marcas de Jesus.
no versículo 17. É interessante que marcas aqui, a palavra no grego é estigmata. Eram sinais de escravidão. Paulo tinha cicatrizes de açoites e de apedrejamentos. Provas do seu sofrimento por amor a Jesus, por amor a Cristo. Essas marcas valem mais do que ritos de nascimento. E no 18 ele fecha com a bênção da graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito, irmãos. Amém. Ou seja, essa carta começa com graça, versículo 3 do capítulo 1, e termina com graça. A graça que salva é a graça que nos sustenta, e que ela habite o nosso espírito no nosso coração. Então, concluindo tudo, quais são as lições para nós hoje, ou para a igreja hoje? Em primeiro lugar, a espiritualidade mede-se pelo serviço e não por ritos. Restaurar os caídos é a nossa missão. Levar as cargas uns dos outros é a verdadeira religião. Tiago 1, 27. Segundo lugar, a vida é um campo de semeadura. A vida é um campo de semeadura. O que você planta hoje, colherá amanhã. Então plante no Espírito, guiado pelo Espírito, governado pelo Espírito Santo. Terceiro lugar, a cruz é nossa única glória. Não temos do que nos gloriar nessa terra, senão em Jesus Cristo. E este crucificado, é o que diz Paulo também em 1 Coríntios 2, 2. E quarto lugar, as marcas de Jesus são as nossas credenciais. Vale mais sofrer por Cristo do que triunfar pelo mundo perdido. Então, o desafio final de Gálatas 6. Gálatas 6 nos questiona o seguinte: você tem restaurado os caídos com brandura ou condenado as pessoas com dureza de coração? Você tem semeado para a carne, buscando prazeres momentâneos, efêmeros, ou tem vivido e semeado no Espírito, procurando frutos e uma herança eterna? A sua glória está em ritos, títulos e aparências, ou a sua glória está numa intimidade com Jesus e na cruz de Cristo, no sofrimento por amor a Jesus e na glória que essa vida com Cristo nos traz? Você traz as marcas de Jesus, renúncia, serviço aos irmãos, ou as marcas do mundo, conformismo, egoísmo e coisas desse nível? Então, que nós vivamos como novas criaturas de verdade, gloriando-nos somente na cruz de Cristo, semeando sempre no Espírito e cumprindo a lei de Cristo, amando uns aos outros. Amém? Então, o esboço, aqui um resumo de Gálatas 6, de 1 a 5, o cuidado comunitário. E a grande ênfase aqui é a restauração branda e a carga mútua. Do 6 ao 10, vemos a lei da semeadura. Colhemos o que plantamos. Do 11 ao 15, vemos a glória da cruz. Só Jesus crucificado é o que importa na nossa vida. E do 16 ao 18, vemos as marcas do verdadeiro cristão. As marcas de Jesus versus os ritos humanos. E a aplicação é a vida prática da nova criatura. Então, que a graça de Jesus, que nos salvou, sem merecimento algum, nos governe sem disputa, mas sim nos una, sem ritos, e nos glorifique sem orgulho, até que cheguemos à vida eterna que plantamos no Espírito, na glória eterna com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Quero mandar um abraço para a Regininha, Ana Paula Rossi, que estão aqui conosco. Que Deus os abençoe. E terminamos hoje a nossa jornada através de Gálatas. Escreva aí embaixo o que você achou do capítulo 6 ou de todo o nosso estudo de Gálatas. Se você tiver qualquer pedido de oração, necessidade, coloca aqui embaixo, nós estaremos orando pela sua vida. Diga também de onde você está nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado. Coloca aí embaixo aí o seu nome, cidade e região que você mora, tá bom? E não esqueça, também aqui no link da descrição tem todas as informações do nosso ministério. Nesse final de semana vamos ter uma programação especial. No sábado às 15h30 vamos ter um encontro de mulheres com a nossa querida pastora Shirley Eduardo, lá da PIB de Blumenau, Shalom Igreja. Uma igreja enorme, abençoada. Ela estará conosco, ministrando para as nossas mulheres. Se você quer fazer parte, liga para o telefone que está aqui embaixo, faça a sua inscrição. Encontro de mulheres, dia 30 de agosto, às 15h30, na igreja Casa na Rocha. E no domingo, no dia seguinte, vamos ter a nossa conferência profética,
um culto abençoado de manhã às 9 horas, um culto abençoado à noite às 19 horas, 2 cultos, 9 horas e às 19 horas, com uma conferência profética. O nosso querido pastor, profeta, precioso, nosso Rodrigo Eduardo, lá de Blumenau, esposo da Sheila, vai estar ministrando para nós. Se eu fosse você, não perderia, tá bom? Então, vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha. No link de descrição também tem todas as informações, mídias sociais, informações para contribuição. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos seu carinho, seu amor, sua generosidade. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.